Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade na leitura deste livro Vivendo entre Dois Tempos. Nós estamos no capítulo Um Plano de Desenvolvimento e em Expansão. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante, esse conteúdo é relevante e possa levá-los para mais pessoas. Posso contar com você com isso? E vamos dar continuidade então na leitura deste livro. Características da vida e do ministério de Jesus nos movimentos. Um fato essencial observado nesses movimentos é que cada um teve, de forma marcante, pelo menos uma das características presentes na vida e no ministério de Jesus. Eles verificaram que Jesus fora um homem piedoso, que derramava sua vida diante do Pai em oração. Eles tinham consciência de que Jesus enfrentou os poderes e potestades malignos, resistiu às tentações e guardou-se livre do pecado, mantendo limpo seu corpo, sua alma e seu espírito. Observaram que Jesus, embora divino, dependia do Espírito Santo em suas ministrações, fazendo-as com poder sobrenatural, sendo seu ensino com autoridade e sabedoria. Jesus exerceu amplamente um ministério de cura aos enfermos, possessos, cansados e oprimidos. Ajudou os empobrecidos e necessitados. Deu atenção ao próximo. Isso também foi verificado nos movimentos na história da Igreja. As boas novas do seu novo reino foram largamente proclamadas, sempre com fundamento nas Escrituras sagradas. Jesus era dedicado à leitura do texto sagrado e o dominava com inteligência espiritual. Também essa marca foi registrada na história, principalmente entre os luteranos no século XVI. Para Jesus não havia dicotomia entre trabalho sagrado e trabalho secular. A mesma atitude foi a dos moravianos, que integravam todas as atividades lícitas, como criadas por Deus. Ao mesmo tempo em que cumpriam as cerimônias da fé, eles se dedicavam ao trabalho. Outra preocupação essencial na vida do Senhor era com a crucial questão da unidade da comunhão que estava estabelecendo, o seu povo, a sua igreja. Em João 17, registra-se a oração em que Jesus intercede ao Pai em favor da unidade de seu povo. A unidade da igreja é a glória de Jesus, e isso só seria possível mediante sua morte na cruz. Para Jesus, a vida tinha um clímax, a cruz. Para ele, a cruz seria a glória da vida. Para Jesus, a cruz seria o respaldo de seu trabalho e seu ministério. Através da cruz, ele promoveria a unidade da igreja. Em resumo, a vida e o ministério de Jesus foram marcados por valores fundamentais a saber: vida piedosa ou vida de oração, vida virtuosa ou vida de santidade, poder do Espírito Santo ou carisma, compaixão pelos pobres e desvalidos, pregação do querigma, fé e obras. Não havia para ele distinção entre clero e laicato. Busca da unidade da igreja. Essas mesmas marcas afloraram nos movimentos históricos, ora em estudo. Os movimentos históricos. Creio que uma, ainda que breve lembrança de alguns desses movimentos, muito nos motivaria no cumprimento da nossa parte da tarefa de promover o Evangelho no mundo e particularmente em nossa nação. Para nosso propósito nesse estudo, vamos considerar 7 movimentos históricos que muito contribuíram para o avanço da fé cristã no mundo. Vida piedosa ou solitude. No século IV surgiu o movimento pietista, liderado por Antony do Egito. Começou com as massas fugindo das cidades e se agrupando nos campos. Homens, mulheres e crianças se aglutinavam para organizar os mosteiros, onde, sob intensa vida de oração,
buscavam a Deus, adotando estilo de vida simples, a solitude e a meditação. Sob seu líder, esses chamados pais do deserto puderam dar grande contribuição à vida da igreja, através da ênfase na intimidade com Deus. Movimento contemplativo foi o nome que passou a ser chamado através dos séculos. Vida virtuosa, santidade. Foi com John Wesley no século XVIII que começou o Clube Santo. Junto com seu grupo, Wesley preocupava-se com a frouxidão da moral e via a grande urgência de uma vida cristã capaz de vencer o pecado e os hábitos inconvenientes aos cristãos. Sob uma estrita metodologia, o grupo tomava o pecado como algo muito sério. Esses metodistas faziam grande oposição ao pecado e passaram a ser o movimento de santidade ou vida virtuosa. Poder do Espírito Santo. No século XVII, o Espírito Santo mais uma vez soprou forte a favor da igreja. Surgiram os Quakers. Esse nome é muito sugestivo, pois significa os tremedores. É quando o Espírito Santo tocava suas vidas, eles passavam a tremer, quase que incontrolavelmente. Era um estado de êxtase emocional. Seu principal líder foi George Fox. O grande segredo dos milhares de conversões era a poderosa atuação do Espírito Santo presente nas pregações. Suas celebrações eram contagiantes e o carisma era o protagonista do louvor e da adoração deles. Eram movidos pelo Espírito Santo a evangelizar sem trégua. Faziam missões a qualquer custo e tinham uma profunda preocupação com o social. Esse foi um genuíno movimento carismático. Compaixão. Francisco de Assis, junto com seus companheiros de fé, abandonaram seu conforto da cidade e se agruparam nas áreas rurais da Itália, sempre indo ao encontro dos pobres e desvalidos, enfermos e mancos, sem teto e sem voz. Uma incontável quantidade de gente passou a seguir Francisco de Assis. Povo esse que acabou formando uma ordem chamada de os franciscanos e a ordem do clero pobre. O impacto dessa ordem sobre a pobreza e as enfermidades foi sem precedentes e se tornou um modelo de movimento de justiça social. Pregação ou querigma. Como os demais, Martinho Lutero não fez tudo. Entretanto, no século XVI surgiu esse gigante da fé, que justamente com outros redescobriu as escrituras sagradas, podendo fazer uma releitura sobre a iluminação do Espírito Santo, que trazia a nova teologia de salvação, agora pela graça mediante a fé. Uma mensagem de esperança agora era pregada por clérigos e leigos em sermões, iniciativas missionárias e testemunhos pessoais. Esse tem sido desde então um maravilhoso exemplo de movimento evangélico de autêntica proclamação. Fé e obras. Count Nicholas Ludwig von Zinzendorf, me perdoe pela pronúncia, no século XVIII, Zinzendorf teve a permissão para edificar uma vila chamada Erhut, no seu próprio estado, juntamente com um grupo de irmãos perseguidos e remanescentes da igreja dos moravianos, Unitas Fratum. Este grupo, que por breve tempo esteve dividido, logo se reunificou, propiciando o clima para o Espírito Santo fazer obras portentosas entre eles. O grupo experimentou uma verdadeira avalanche do derrubar do Espírito Santo ao receberem a ministração da palavra de Deus por seu líder, Zinzendorf. Outro fator que os motivava e os tornava tão vulneráveis ao poder do Espírito foi o estabelecimento do que chamaram de aliança de irmandade. Esse povo servia a Deus com alegria e singeleza de coração. Estavam sempre orando, evangelizando e ajudando uns aos outros e aos de fora.
Mesmo enquanto estavam cuidando de casa, ou cozinhando, ou no campo, nos momentos com os filhos, sempre o Espírito Santo estava se movendo sobre eles. Que exemplo de movimento de fé e obras! Que obra de arte de um movimento de encarnação! Então, vamos terminando a leitura deste livro. Desejo a todos vocês um abençoado final de semana e até a próxima.